Olá pessoal, aqui é o professor Joaquim e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de gerenciamento de projetos. Na última aula, nós falamos sobre o fluxo das áreas do conhecimento e como eles se relacionavam com os processos, certo? E aí falamos e demos ênfase no gerenciamento de integração dos projetos, certo? Então é a primeira da área de conhecimento. Hoje nós vamos ver as demais. Então, gerenciamento do escopo, do cronograma, gerenciamento de custos, de qualidade, de recursos do projeto, de comunicações, de risco, aquisições do projeto, das partes interessadas do projeto. Então, são essas 10 áreas do conhecimento que fazem fluxo, né, que se ligam com os 5 processos, como vimos na aula anterior. O gerenciamento do escopo do projeto. O escopo é o detalhamento de todo o trabalho necessário para entregar um produto, um serviço ou um resultado, certo? Então é aqui que eu vou detalhar tudo. Então ele precisa de algumas informações importantes. Então, descrição e limites do projeto, os objetivos, os custos, prazos, responsabilidades, as entregas, tarefas, restrições, as premissas, além de critérios de validação. Tá? Então eu vou construir algo, um documento, onde eu tenha todas essas informações. Isso vai ajudar a, lá no final, realmente entregar o que foi solicitado. De forma geral, ele traz um foco para o projeto. Então é com ele que eu não perco o foco. Eu acertei alguma coisa com o meu cliente e eu vou ter que trabalhar em cima daquilo. Professor, o escopo pode mudar durante o projeto? Pode, desde que seja bem embasado e documentado também. E principalmente todos os envolvidos, nós vamos falar dos stakeholders, estejam de acordo com essas mudanças. Então, seguindo o PMBOK, nós temos o capítulo de gerenciamento de projetos. Ele trata então de planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo, criar a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, validar esse escopo e controlar o escopo. Aí eu lembro vocês que cada um desses tópicos faz parte de um daqueles processos que nós vimos dos 5 processos, ok? Gerenciamento do cronograma do projeto. É o conjunto de processos necessário para garantir que o projeto seja entregue no prazo. Afinal, o cronograma traz uma visão geral das atividades e das relações entre elas, além de mostrar os prazos das atividades e o prazo final do projeto. Então, às vezes, eu tenho uma atividade que depende de outra. Então, eu preciso ter esse cronograma para saber quando vai iniciar uma, né? Dependendo do término da outra. E eu preciso ter esse gerenciamento para que o meu planejamento saia como o ocorrido. Dentro do projeto, essa é uma das principais variáveis a serem controladas. O cronograma tem relação com os prazos de entrega e estimativas. Funciona como uma ferramenta, uma linha temporal envolvendo todas as atividades do projeto. Como a maioria dos projetos conta com um prazo de conclusão, aprender a gerenciar o tempo é algo essencial para o gestor, evitando possíveis atrasos que possam prejudicar a entrega final. Então, se uma etapa atrasar, pode atrasar todas. Então, tem que ter um gerenciamento muito bom disso. Ele é definido, então, em 6 grupos. Então, primeiro, planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades. Depois de definir, eu tenho que sequenciar essas atividades, estimar a duração das atividades. Aí eu vou desenvolver o cronograma e depois eu vou controlar o cronograma. Lembrando que cada uma dessas vai ficar em um dos processos. Gerenciamento dos custos do projeto. Outro ponto de grande relevância dentro do gerenciamento de projetos é o custo. A diretoria da empresa, quando realiza a aprovação para o início de uma determinada iniciativa, toma a decisão de acordo com a previsão de custos do projeto.
e disponibilidade do orçamento, certo? Então, se eu previ algo, ele tem que ficar muito dentro do previsto, porque senão pode impactar muito na empresa. E muitos projetos podem dar errado devido ao mau planejamento e gerenciamento dos custos. Pode ser que durante o desenvolvimento do projeto, esses gastos possam aumentar, devido a alguns riscos que fogem ao seu controle. Porém, deve-se realizar o máximo de esforço para controlar os gastos excessivos, pois o projeto pode ser inviabilizado. Nós temos 4 tópicos, então é o planejamento, planejar o gerenciamento dos custos, estimar os custos, determinar o orçamento e depois controlar os custos. Agora vamos falar sobre o gerenciamento da qualidade do projeto. Quando falamos em qualidade, levamos em consideração 2 pontos. A qualidade do projeto, que é garantir que todas as atividades e tarefas necessárias para entregar o resultado do projeto foram consideradas no cronograma e estão sendo executadas conforme o planejamento, certo? Então isso é o projeto, a execução dele. E a qualidade do produto é contemplar todas as validações necessárias para garantir que o produto resultante está atendendo às especificações dos requisitos, certo? Então eu tenho que controlar todo o projeto e eu tenho que controlar essa qualidade do produto, tá? Então, do projeto e do produto. Essa atenção com a qualidade visa reduzir o risco de insatisfação das partes interessadas, principalmente a parte da qualidade, né? Não adianta eu fazer rápido, fazer tudo, diminuir custos, diminuir tudo mais e a qualidade não ser aquilo esperado pelo meu cliente. Então eu tenho 3 tópicos no gerenciamento da qualidade, que é o gerenciamento da qualidade, planejar, né, o gerenciamento da qualidade, gerenciar a qualidade e controlar a qualidade. Agora vamos falar do gerenciamento dos recursos do projeto. O gerenciamento do recurso do projeto inclui processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a construção bem-sucedida do projeto, certo? Então eu tenho que identificar, adquirir esses recursos e depois gerenciá-los. Esses processos ajudam a garantir que os recursos certos estarão disponíveis para o gerente do projeto e sua equipe na hora e no lugar certo. Importante, para o PMBOK 6, recursos englobam os físicos e os humanos. Para os físicos temos os materiais, os equipamentos, as instalações e infraestruturas. E os humanos é a equipe, as pessoas que estão envolvidas na execução do projeto. Temos 6 tópicos para o gerenciamento dos recursos. Primeiro vamos planejar o gerenciamento, estimar os recursos, adquirir os recursos, desenvolver a equipe, certo? Gerenciar a equipe, controlar os recursos. Eu estou falando só do tópico principal, mas eu queria que vocês olhassem os tópicos secundários também, principalmente ali na equipe. Então, desenvolver a equipe. Então eu tenho que saber quem são as pessoas, eu tenho que ver as ferramentas e técnicas para desenvolver essa equipe, certo? E aí eu tenho que ver como eles ficaram, como que estão. Isso é muito importante na hora da realização do projeto, as pessoas certas no lugar certo. Gerenciamento das comunicações do projeto. Realizar uma divisão bem definida de responsabilidades dentro do projeto não é suficiente para estabelecer uma boa comunicação. Tá? Não adianta a gente dizer que cada um vai fazer isso e aí no final a gente junta tudo, né? Vocês sabem muito bem como acontece isso quando a gente pega um trabalho, que é um projeto, e a gente faz isso, né? Se não tiver uma boa comunicação, não vai ficar legal esse projeto. Para isso, é necessário fazer com que todos os colaboradores envolvidos nas mais diversas atividades realizem uma troca de informações eficiente. A comunicação é um dos principais pontos a serem trabalhados para obter o sucesso dentro de um projeto. Os dados devem circular entre toda a equipe
e chegar até as partes interessadas e a diretoria da empresa, permitindo um acompanhamento da situação atual do projeto. É por meio de uma boa comunicação que o alinhamento de todos os objetivos da empresa se torna possível. Então nós temos 3 tópicos: planejar o gerenciamento, gerenciar as comunicações e monitorar essas comunicações. Vamos falar sobre os riscos do projeto, como gerenciá-los. Normalmente a gestão de riscos não recebe a devida atenção da equipe do projeto, o que é um grande erro. É comum nos depararmos com comentários do tipo: mas isso eu já sabia que ia acontecer. Porém, sem que haja uma ação prévia para minimizar ou evitar os impactos de determinada situação negativa que estava fora do controle do time. Poxa, se eu sabia já que isso ia acontecer, por que eu não previ como resolver esse risco? Na hora que acontece, aí fica muito mais difícil de você tomar ação na hora. Se você já tem um planejamento para um risco, quando ele acontecer, eu já tenho uma ação para, ou eu vou reduzir a probabilidade desse risco acontecer, ou eu vou ter uma ação já efetiva para quando isso acontecer. Não podemos esquecer também dos riscos positivos ou oportunidades, que são situações que podem trazer ganhos ao projeto, caso venha a ocorrer, e que, se forem identificadas previamente, ficarão no radar do gerente do projeto para que ele possa atuar sobre elas. Não é possível adivinhar o que vai acontecer no futuro, mas é possível levantar quais são os principais riscos para que suas operações e quais as principais atitudes para evitá-las. Como eu falei, então eu tenho que prever e já definir algumas ações para evitar. Com isso, você protege as operações do projeto de suas ameaças e, caso elas aconteçam, sua equipe já saberá quais atitudes tomar para garantir a continuidade do projeto. Temos 7 tópicos, então: planejar o gerenciamento dos riscos, identificar os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos, realizar a análise quantitativa dos riscos, planejar as respostas aos riscos, implementar respostas aos riscos e monitorar os riscos, certo? Então eu vou fazer todo um planejamento, identificação, ver o que eu posso fazer, como eu vou resolver, mas no final, o mais importante, eu preciso monitorar tudo isso. Não adianta eu apenas identificar e daí deixar que aconteça. Eu tenho que ter um controle disso. Gerenciamento das aquisições do projeto. Em todo o projeto, pode ser que seja necessário realizar a compra de produtos ou a contratação de equipes externas para a realização de algum tipo de atividade. Todas as aquisições devem ser gerenciadas e incluídas nos custos de desenvolvimento do projeto, visando ter um controle total de todos os gastos. A gestão de aquisição é responsável pela contratação do fornecedor que melhor atender às necessidades do projeto, bem como garantir que este fornecedor compreenda o que se espera como resultado do seu trabalho. Cabe ao gerente de projeto ter pontos de controle para verificar se o trabalho do fornecedor está conforme o esperado. Nós temos 3 etapas. Planejar o gerenciamento das aquisições, conduzir as aquisições e controlar essas aquisições. Gerenciamento das partes interessadas. Partes interessadas, também chamado de stakeholders, são todos aqueles que impactam ou serão impactados pelos resultados do projeto, certo? Então é eles que se envolvem, que têm uma real envolvimento com o projeto. Para que o projeto obtenha sucesso, é essencial que as expectativas das partes interessadas sejam geridas desde o início do projeto até a sua conclusão.
certo? Então eu preciso realmente ter que as expectativas estejam bem definidas, para lá no final não ser apresentado um trabalho muito diferente do que foi planejado e decidido ser feito, tá? Então tem que estar bem alinhada às expectativas de todas as partes interessadas. É para isso que o gerente do projeto precisa interagir frequentemente com essas partes, visando capturar as expectativas e alinhar os impactos e benefícios com as entregas do projeto. Eu vou falar na próxima aula sobre desenvolvimento ágil de software. E uma das coisas boas lá é você trabalhar com partes de um projeto. Então você faz entregas de pequenos pedaços. E aí você já vai alinhando isso com os stakeholders. Isso gera uma satisfação muito maior no final do projeto, quando chegar o todo. Uma boa comunicação é essencial nessas interações para garantir o alinhamento com as expectativas. Então nós temos aqui 4 tópicos: identificar as partes interessadas, planejar o engajamento das partes interessadas, não adianta apenas identificá-las, elas têm que se sentir parte, né? Gerenciar esse engajamento das partes interessadas, monitorar o engajamento dessas partes interessadas. Certo? Então nós vimos as nossas áreas do conhecimento, isso aqui a gente já viu na última aula. Então nós temos os 5 processos e as 10 áreas do conhecimento, e cada área dividida em alguns tópicos, que foi o que a gente viu hoje, tá? Então nós temos a iniciação, que envolve, no caso, a integração e as partes interessadas. Nós temos o planejamento, que envolve, então, o escopo, o cronograma, os custos, a qualidade, os recursos, a integração, a comunicação, os riscos e as aquisições e as partes interessadas. Então, se você olhar no planejamento, é o que mais áreas do conhecimento nós temos envolvidas. Na execução, nós temos os recursos, qualidade, integração, as partes interessadas, comunicação, a aquisição e os riscos. No monitoramento e controle, nós temos o escopo, nós temos a integração, nós temos a parte interessada, aquisições, riscos, comunicações, cronograma, custos, qualidade e os recursos. E por último, nós temos no encerramento só a etapa de integração, certo? E com isso, então, nós vimos todas as áreas do conhecimento e os 5 fluxos. Os 5 processos, desculpas, e os seus fluxos dentro. A gente viu de forma superficial, só o que é e aonde está. Dentro de cada tópico desse que nós vimos, tem muita coisa para se estudar, gente. E aí eu faço a reflexão para vocês, olhem, estudem, é muito importante, vai fazer, quando vocês se depararem com projetos, vai ser bem significativo, tá? Então hoje nós conhecemos as 10 áreas de conhecimento para gerenciar os projetos. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre metodologia ágil para o desenvolvimento de software. Mais propriamente, nós vamos falar sobre o Scrum. Alguns chamam de Scrum, mas eu gosto de dizer Scrum, tá? As duas formas estão certas. Tá bem, gente? Por hoje era só. Fiquem em casa, usem máscara, lavem as mãos constantemente, se cuidem, fiquem bem e até breve, pessoal. Um abraço.